Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabrim, sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Queridos, graças a Deus é mais um vídeo que o Senhor nos concede, mais uma semana se iniciando. É claro, hoje é o primeiro dia útil da semana e nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta. Mas antes de gravar a palavra propriamente dita, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal Aos Confins da Terra, que faça a sua inscrição, assista ao vídeo e gostando, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho para receber os vídeos e também compartilhe nossos vídeos com o maior número de pessoas possíveis para podermos levar esta palavra verdadeiramente aos confins da terra. Muito bem, queridos, nós estamos tratando do livro de Apocalipse, estamos no capítulo 2, no final dele. Vamos dar início hoje à segunda parte no que concerne a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Tiatira, a carta que o Senhor Jesus escreveu ao anjo da igreja em Tiatira. Queridos, lembremos o seguinte, que no capítulo 2, aqui no verso 19, ele, depois de se apresentar à igreja de Tiatira, ele disse para a igreja o seguinte: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço o teu serviço, conheço a tua fé, conheço a tua paciência e sei também que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, no verso 19, além dele elogiar a igreja, ele complementa que o que a igreja estava fazendo naquele momento era uma obra maior, mais significativa do que quando começou. Mas no verso 20, o Senhor Jesus dá uma parada nesses elogios e fala o seguinte: mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E ele vai mais, ele fala no 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E no 22 ele diz o seguinte: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras. Veja no verso 22 que o Senhor está dando a oportunidade das pessoas que estavam vivendo aquele momento de pecado na igreja de se arrependerem. Ele estava dando a oportunidade: olha, arrepende-te que senão eu vou te punir. E no verso 23 ele fala: olha, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Queridos, no verso 23 o Senhor Jesus fala o seguinte: olha, eu sei o que você faz, eu sei por onde você anda, eu sei onde andam os seus olhos, eu sei onde você bota as suas mãos, eu sei onde você bota os seus pés, eu conheço a tua vida. Então, queridos, e ele vai mais no verso 24: mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, ou seja, aqueles que não estão vivendo esse pecado, o que ele fala? E não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga em vós não porei. Amados, o Senhor, ele é perfeito na sua obra. Olha o que ele fala no verso 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que nós estamos vivendo a nossa igreja, no nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, netos, com os nossos entes queridos, com o nosso pastor, com a nossa direção, com a nossa liderança? Ele fala no verso 26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui ele já está falando lá na frente sobre o arrebatamento da igreja, sobre a possibilidade dos que forem arrebatados julgarem as nações como igreja. Queridos, essa palavra é muito séria. Verso 27, o que ele fala? E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas para vasos de oleiro, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse aqui é o finalzinho do capítulo 2 de Apocalipse. A igreja de Tiatira, tá bom? Jesus denuncia, no verso 20 e 21, ele faz uma grave denúncia: mas eu tenho contra ti, ou seja, ele culpa a igreja por tolerar a Jezabel, ou seja, o espírito Jezabel. O falso ensinamento estava sendo tolerado nessa pequena igreja. Queridos, o pior de tudo é quando a coisa descandeia para a falsidade, para a mentira, para a idolatria. O falso ensinamento estava sendo professado ali, estava sendo ensinado como verdade. Presta bem atenção. Tiatira possuía amor, mas não possuía a sã doutrina. Você vê que ele fala que a igreja, as obras dela naquele momento eram maiores do que as primeiras. Mas o que adianta ter amor e não ter sã doutrina? O que adianta ter sã doutrina e não ter amor? Nos faz lembrar, né, da composição química do sal. O sal de cozinha, esse sal que você usa no dia a dia, ele é composto por dois elementos químicos, né? Ele é composto pelo sódio e pelo cloreto. E estudos dizem o seguinte, que se o sódio for ingerido sem o cloreto, ele torna-se veneno para o organismo. Ou se o cloreto for ingerido sem o sódio, ele torna-se veneno para o organismo. Agora, o cloreto e o sódio juntos formam o sal. E interessante é que o Senhor Jesus fez menção desse sal. O Senhor Jesus falou certa vez, que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Com o cloreto e o sódio junto. O sal serve para dar sabor, o sal serve para conservar, o sal serve para poder distinguir as coisas. Amados, essa palavra é muito séria. Essa carta à igreja de Tiatira, ela tem tudo a ver com os dias de hoje. Temos muitas igrejas de porta aberta pregando palavras mentirosas, uma falsa doutrina, um falso ensinamento, ensinando o povo a fazer muita coisa, menos a buscar o caminho da salvação, que é o caminho de céu de glória. Doutrina e amor tem que andar juntos. Não adiantava a Tiatira ter um grande amor, a obra de amor de Tiatira naqueles dias estava maior do que o começo, ou seja, a Tiatira cresceu em amor, mas parou na doutrina, deixou a sã doutrina de lado e começou a ensinar coisas que o espírito de Jezabel ensinava, tá? Não pode haver mentes cheias e corações vazios, nem corações cheios e mentes vazias. Qualquer polarização é mortal. Temperança é a chave. Deus exige amor e sã doutrina. Precisamos seguir a verdade em caridade. O apóstolo Paulo nos fala isso em Efésios 4,15. Tá? Olha só, dar sabor aos alimentos é a função do sal, mas o sal precisa estar com seus dois compostos químicos juntos, o cloreto e o sódio, tá bom? De igual modo, dar-se as coisas espirituais, doutrina e amor precisam estar inseparavelmente ligados. Isolados, levam a um perigoso desequilíbrio. Se uma igreja prega somente o amor, mas esquece a doutrina, o ensinamento bíblico, essa igreja tende a tratar de coisas falsas na frente. Se uma igreja prega somente amor, somente doutrina, um bom ensinamento da palavra, mas não pratica a caridade, essa igreja tende a cair no marasmo e esquecer o amor ao próximo. É preciso que haja um ajuntamento dos dois. A perda da sã doutrina fez da igreja de Tiatira virar uma presa fácil para Satanás. Os ensinos dessa mulher, Jezabel, duvido
que o verdadeiro nome dessa mulher fosse Jezabel, pois Jezabel foi a mulher mais demoníaca do Antigo Testamento. É inconcebível que alguma mãe colocasse tal nome em uma mulher, principalmente naquela época. Na época de Jesus, já tínhamos o exemplo de quem foi Jezabel. E não se esqueça que a mãe de Jezabel colocou o nome de Jezabel porque eles viviam adorando a deuses falsos, a demônios, a Baal. Agora, o nome dessa mulher com certeza não era Jezabel, tá? Mas tudo bem. De qualquer maneira, havia uma mulher sendo usada por Satanás naquela igreja. Ela era proeminentemente influente. Ela controlava a vida da igreja. Era o poder demoníaco por trás do púlpito. Queridos, nós não podemos nunca subestimar Satanás. Por quê? Porque a gente sabe que ele foi derrotado. Porém, todas as vezes que um de nós, homens, mulheres, seja crente ou não crente, não importa a religião, se nós deixamos ele agir em nossas vidas, se nós damos a ele carta branca para atuar em nossas vidas, nós deixamos que ele complete em nós a obra que ele veio para fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Certa ocasião eu virei para uma igreja, não me lembro, falando sobre vícios, essas coisas todas, e tinha pessoas que fumavam. E eu sabia quem fumava na igreja, eu não quis falar por uma questão ética. E de repente, alguém virou assim: mas pastor, aliás, perdão, eu não era pastor, eu ainda era presbítero nessa época, mas irmão, eu não consigo, eu não tenho força para parar de fumar. Eu falei: vamos fazer o seguinte, faz um teste, acende um cigarro, coloca ele em cima da mesa, na beiradinha da mesa, né? Toma aí uma distância aí de 3, 4 metros e fica esperando esse cigarro vir sozinho para a sua boca. Aí a pessoa ficou quieta, a igreja ficou quieta. Eu falei: não vai acontecer, porque o cigarro vai queimar todinho ali e você não vai fumar, porque o diabo não vai levar esse cigarro na sua boca. Pelo contrário, ele vai usar a sua mente, para a sua mente ditar com os seus membros, o seu braço vai esticar até o cigarro, vai fechar entre os dedos o cigarro e vai botar na boca. Aí sim você fuma. Então, o diabo é culpado? Porém, tudo nós fazemos porque damos a ele autoridade para assim proceder. Então, meus queridos, Cristo sempre dá nomes que se refletem no caráter das pessoas. Assim ele fez com Simão, chamando-o de Pedro. Aqui age de igual forma em relação a esta mulher, chamando a Jezabel. Por quê? Porque o que ela estava fazendo tinha a ver com esse mesmo espírito maligno que usou a rainha na época do rei Acabe, quando Eliseu propôs o desafio do Monte Carmelo, tá? Então, meus queridos, o sofrimento, o pecado não confessado causa sofrimento. A igreja tinha esse pecado, mas a igreja não confessava esse pecado. A igreja sofria, tá? Por causa desse pecado, a ponto de Jesus chegar no capítulo 2, no verso 22 e falar o seguinte: olha, escuta só o que ele fala aqui: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ou seja, ele ia ferir essa mulher para que ela pagasse. Não sei o que ele queria fazer com ela, o Senhor sabe de todas as coisas, mas uma coisa é certa: o Senhor estava dando tempo, e hoje o Senhor dá esse tempo para nós. Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos vivendo? A igreja daqui a pouco é arrebatada, e se eu estiver vivendo errado, eu não subo, no céu não entra pecado, tá? Qual era a solução? A solução está no verso 24, que ele diz o seguinte: olha só: mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ele fala que aqueles que não se misturaram com ela, que não fornicaram, que não
deixaram as raias que deixaram o pecado entranhar, ele não ia impor mais nada sobre a igreja, porque ele não quer fazer mal a ninguém. O Senhor não quer o mal de ninguém. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas antes que todos se arrependam e venham, para a salvação. E lá no finalzinho do 26 ao 28 ele faz a solene promessa. Olha o que ele fala no 26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Queridos, isso aqui é fazendo uma alusão clara de que aquele que for até o fim vai ser arrebatado, vai participar da grande ceia do céu, a terra vai participar da tribulação, e depois, no governo milenial, vai governar com Jesus por 1000 anos, e depois ainda vai continuar julgando as nações. Sabe como? Com vara de ferro. Quando fala com vara de ferro, faz alusão ao material que é o ferro, é uma simbologia. O ferro é um material muito resistente, muito duro. Então o Senhor está mostrando aqui a promessa que tem para aquele que for fiel até o fim. É uma autoridade privilegiada, tá? Olha só, queridos, nós podemos ter certeza de uma coisa: a cidade de Tiatira, a igreja de Tiatira foi alertada, tá? Aí ele fala do acesso prometido. Cristo promete dar aos crentes a estrela da manhã. Você sabe quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus. A estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Assim será a volta de Jesus. Ele vai buscar a sua igreja e ele é a estrela da manhã. E finalmente no verso 29, no 2:29, ele faz o alerta final e finalmente ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, você tem ouvidos para ouvir? Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em breve a igreja será tirada dessa terra e só vai subir aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?